Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de resistência dos materiais. E no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 4.9, tá? Que pede para a gente determinar, né, as tensões nos pontos A, B, C e D diante da carga aplicada no material abaixo. Então ele traz aqui uma figura, né, representando essa força sobre esse material, tá? Se a gente observar, né, nós temos aqui os pontos que ele se refere, né, no enunciado A, B, C e D. E nós temos essa força, né, que ele também comenta, que está atuando sobre esse elemento, certo? E o primeiro passo é a gente lembrar como é que a gente calcula a tensão, certo? Como é que a gente calcula a tensão? A tensão, pessoal, é igual a mais ou menos a tensão normal, que a gente já conhecia, né, aí da física, tensão é igual a força sobre área, mais ou menos, né, a gente tem aqui, ó, dois eixos. Se a gente verificar, né, observar a seção transversal, a gente tem um eixo aqui na horizontal, ó, no valor, no que ele chama de Z, né, e a gente tem um eixo aqui na vertical que ele chama de X, tá? Então, ó, olhando para o eixo da horizontal agora, a gente vai ter o momento em Z vezes a distância x dividido pela inércia em Z. Mais ou menos agora para o outro eixo, né, para o eixo da vertical, eu vou ter mx vezes Z dividido pela inércia em x, tá? Então, vamos fazer outra observação, tá? Observe que essa força de 4,80 kN, de acordo com a representação, né, que a figura ela traz, essa força está gerando ao meu elemento aqui um esforço de compressão, tá? Então ela está comprimindo toda essa região. Observe, ó, que a seta, né, essa representação que ele traz aqui, está entrando no meu perfil, tá? Então está comprimindo o meu perfil, certo? Então, ó, observe aqui que para a tensão normal ele coloca mais ou menos. E a gente vai adotar um mais ou menos de acordo com a análise dessa força. Se ela estiver comprimindo, a gente considera negativo, né, menos. Se ela estiver tracionando, positivo, sinal de mais. Nesse caso aqui, a gente já observou que ela é uma força que está gerando compressão para o meu perfil, então ela vai ser uma tensão normal, né, negativa, tá? E como é que a gente calcula essa tensão normal? Tensão normal, então o primeiro passo aqui, ó, é o cálculo da tensão normal, né? Tensão normal é força sobre área. Então, ó, tensão normal é igual a força, que a gente viu, né, que é 4,80 kN. Para deixar, pessoal, a tensão aqui, ó, em Newton por metro quadrado, ou seja, Pascal, eu vou transformar esse 4,80 kN para Newton, multiplicando, né, por 10 à terceira, tá? E quem é a área? Observe que na figura, ele traz pra gente a base e a altura desse retângulo, né? Então, a base 80 e a altura 120, tá? Para que fique Newton por metro quadrado, vou transformar aqui, ó, o 80, multiplicando por 10 a menos 3, né? Vou transformar para metro. E o 120, vou também multiplicar por 10 a menos 3 para deixar também em metro, tá? Então, dessa forma, eu vou obter meu valor aqui da tensão normal igual a menos 0,5 vezes 10 à sexta Pascal, ou seja, 0,5, né? Menos 0,5 megapascal, tá? Lembrando que essa tensão normal ficou negativa por quê? Porque minha força, né, de acordo com a análise que a gente fez na figura, ela tá comprimindo meu perfil. Então, se ela tá comprimindo, a tensão normal é negativa. Se ela estivesse tracionando, a tensão normal seria positiva, certo? Então, ok. Finalizamos aqui, ó, já esse primeiro termo. Agora a gente vai partir aqui para o segundo termo. Na verdade, para resolver esses dois últimos termos, a gente precisa fazer uma coisa, uma dica, né? Para ficar um pouco mais fácil de calcular. A gente observa, né, de acordo com a seção transversal, os eixos que estão representados na minha figura, tá? Então, a gente na horizontal tem o eixo Z, como eu comentei anteriormente, e na vertical o eixo X, tá? Então, a dica, separe a seção transversal individualmente no eixo da horizontal, ou seja, no eixo Z, que ele chama aqui, e no eixo da vertical, que ele chama de eixo X. Então, foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Eu desenhei aqui o meu perfil com o eixo da horizontal, o Z, e desenhei novamente o meu perfil, só que agora com o eixo da vertical, que ele chama de X, tá? E se você observar, também adicionei aqui, ó,
os pontos A, B, C e D, certo? Então, vamos lá, a gente precisa calcular para cada eixo, ó, o momento. Então, momento em Z, inércia em Y. Na verdade, momento em Z, inércia em Z. Momento em X e inércia em X, tá? Então, vamos começar aqui, pessoal, pelo eixo Z, calculando o momento e a inércia, tá? Desse eixo. Então, vamos lá. Lembrando que, na minha figura, né, ele traz que essa minha força de 4,80 kN, ela tá a uma distância de 35 milímetros em relação à superfície superior. Ou seja, ele tá me dizendo que essa força tá localizada aqui a uma distância de 35 milímetros, tá? Então, ó, adicionei a força aqui. E a gente comentou, lembra? Onde essa força tá... a representação que a gente viu na figura, né? No meu perfil, ela tá realizando, ela tá gerando esforço de compressão. Então, essa região acima do eixo Z, eu vou considerar uma região negativa, né? Uma região onde a força, ela tá comprimindo. Se a parte superior do eixo é negativa, né? A parte inferior é positiva, tá? Então, vamos lá. Momento em Z é igual, lembrando, né? O momento é força vezes a distância. Então, a força aqui, 4,80 kN. Para deixar em Newton, multiplica por 10 a terceira. Vezes a distância. Que distância é essa? É a distância da força até meu eixo. Então, a força está aqui, ó. Eu vi, através da figura, que ela está a uma distância em relação à parte superior, a uma distância de 35 milímetros, né? Se essa cota aqui, ó, for 60 milímetros, o restante, né, que sobra aqui, ó, é 25 milímetros. Então, vamos adicionar aqui, ó, vezes 25 milímetros. Só que aqui, para deixar em Newton metro, eu preciso transformar para metro, né? Então, multiplico por 10 a menos 3. Dessa forma, né, vou obter que meu momento em Z é 120 Newton vezes metro, tá? Então, também destaco aqui essa informação. Próximo cálculo que a gente tem que fazer, pessoal, como a gente viu, né, inércia, né, como a gente tá olhando aqui pro eixo Z, inércia em Z. Então, inércia, lembrando, BH3 sobre 12, né, para um retângulo. Então, a base é a aresta paralela ao eixo, meu eixo tá aqui na horizontal, então minha aresta paralela ao eixo é essa aqui, que tem um valor de 80. Se minha base é 80, minha altura é 120. Então, 80 vezes 120 ao cubo sobre 12. Lembrando que minhas cotas aqui, elas estão em qual unidade? Elas estão em milímetros, né? Então, meu resultado aqui, pessoal, na calculadora, assim que eu adicionar esses valores, vai dar milímetro a quarta, né? Inércia da elevada a 4, né? Então, como na minha tensão eu preciso substituir o valor em metro a quarta, eu já vou fazer essa transformação, tá? Então, note que minhas cotas são em milímetro, vai dar milímetro a quarta, eu preciso transformar para metro a quarta. Já transformando aqui, ó, a minha inércia em Z é 11,52 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Então, também já temos essa inércia. Só que perceba, a gente precisa também calcular, né, outra informação, ó. Calculamos o momento em Z, calculamos a inércia em Z, só que tem um valor aqui, X, ó. Que valor é esse? Bom, é a distância dos pontos que eu estou analisando até meu eixo. Se ele pedir para me calcular, né, as tensões nos pontos A, B, C e D, então eu tenho que ver as distâncias em X, né, para A, B, C e D. Então, que distâncias são essas? Como eu comentei, distância do ponto até meu eixo, tá? Então, ó, aqui eu vou chamar de XD, tá? Aqui, XC, aqui de XB e aqui de XA. Então, esse valor de X vai ser a distância do ponto até meu eixo. E você concorda comigo que devido à simetria, XA vai ser igual a XB, que vai ser igual a XC, que vai ser igual a XD, né? Então, esses valores são iguais. Então, ó, vou adicionar essa informação aqui. XA é igual a XB, que é igual a XC, que é igual também a XD. E ambos têm um valor de 60 milímetros, tá? Então, vamos calcular logo essa tensão, tá? Então, tensão em Z, vou chamar a tensão em Z, vai ser o momento em Z vezes o X dividido pela inércia em Z, né? Que é o momento, já calculamos, 120.
como eu preciso colocar, né? Lembrando, momento em newton-metro, x em metro e inércia em z em metro a quarta, né? Então, já está na unidade correta do momento. Então, nem preciso transformar. O valor de x aqui, a gente viu que é 60 milímetros, né? Então, ó, eu preciso transformar. Eu tenho que deixar em metro, então multiplica aqui, ó, o 60 por 10 a menos 3, tá? E a inércia também já está na unidade correta. Então, ó, só adiciono aqui, 11,52 vezes 10 a menos 6. Dessa forma, tá? Lembrando, momento, newton-metro, o valor de x, né, em metro e a inércia em metro a quarta, tá? Dessa forma, minha tensão aqui, vou obter o valor, né, em Pascal. Então, a tensão em Z, vou adicionar aqui, tensão em Z é igual a 0,625 vezes 10 a sexta Pascal, ou seja, megapascal, tá? Então, destaco também essa informação que é extremamente importante, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o eixo Y. Calculo o momento em Y, a inércia, na verdade, para o eixo Y não, né? Ele chama aqui da vertical eixo X. Então, para o eixo X, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Momento em X, inércia em X e distância Z, tá? Então, bora lá. Começando pelo momento, né? Lembrando que minha força, ela tá localizada, né? Nessa região, a uma distância de 35 milímetros em relação à superfície superior. Se ela está localizada nessa região, a gente viu lá que de acordo com o sentido, né, da força, ela está comprimindo, então toda essa região aqui à esquerda do eixo X é uma região compressiva, tá? Então, se o lado esquerdo é negativo, o direito é positivo, certo? Então, bora continuar aqui. Momento em X, né? Bora lá, momento em X é igual a força vezes a distância. A força é a mesma, né? 4,80. Como está em quilonewton, vou multiplicar por 10 a terceira para deixar em newton. E a distância é a distância da força até meu eixo. Então, agora, ó, a distância é essa distância aqui, tá? E que distância é essa? É a metade de 80, então 40, né? Então, como essa cota está em milímetro, pessoal, vou multiplicar por 10 a menos 3 para deixar em metro, certo? Então, meu momento aqui vai ter um valor de 192 Nm, tá? 192 Nm. Então, também destaco aqui essa informação. Próximo passo, inércia, né? Inércia no eixo X. Lembrando que também é um perfil retangular, né? Segue a mesma consideração que a gente fez. Então, BH3 sobre 12. Lembrando que agora é a aresta paralela ao eixo, e minha aresta paralela ao eixo é 120. Então, base 120 e a altura 80. Então, teremos aqui, ó, inércia 120 vezes 80 ao cubo sobre 12. Minhas cotas estão em milímetro. Então, meu resultado é em milímetro a quarta. E você transforma, né, para metro a quarta. Aqui já vou transformar direto. Então, ó, 5,12 vezes 10 a menos 6 metro a quarta, tá? Então, já estou aqui na unidade que eu preciso, metro a quarta. Não esqueça de transformar, tá? As cotas estão em milímetro. E aí, agora a próxima informação, pessoal, é aquela distância em Z, né? Então, ó, lembrando que essa distância é do ponto até o eixo. Então, aqui é ZA, aqui é ZD, aqui é ZB e aqui é ZC. Lembrando que, por ser também um retângulo, né, a gente já tinha comentado isso, questões de simetria, então, essas distâncias, né, são iguais. Então, ZA é igual a ZB, que é igual a ZC, que é igual a ZD, né, e ambos têm os valores de 40 milímetros. Tá? Então, também vai adicionar essa informação aqui. E agora eu posso calcular a tensão, né? Vou chamar aqui de tensão em X. Lembrando que a tensão em X é mx vezes Z, dividido pela inércia em X. Opa, em X. Quem é o meu momento em X? Já calculei. 192. Eu preciso deixar em Newton-metro. Só que já tá, então tá correto. Ó, 192, já tô com a unidade certa, não preciso transformar. Esse Z, ó, preciso deixar em metro, então tá em milímetro. Multiplico por 10 a menos 3. E a inércia, tenho que colocar em metro a quarta, já tá. Então, só substituo. Então, ó, 5,12 vezes 10 a menos 6. Dessa forma, minha tensão em X, né, vai ter o valor de 1,5 vezes 10 a sexta Pascal, né, a mesma coisa que megapascal. Então, também destaco aqui, ó, essa informação, certo? Então, vamos lá.
Lembra, retomo aqui, ó. A minha tensão é a tensão normal, mais ou menos a tensão normal, né? Mais ou menos esse termo, que eu chamei de tensão Z. E esse termo aqui, o último, que eu chamei de tensão X, certo? Então, agora vamos fazer essa continha, tá? Então, bora lá. Ele pediu pra gente fazer pro ponto A, B e C, né? Então, ó, vou tentar economizar um espaço aqui pra gente poder calcular, tá? Essas tensões, certo? Então, vamos lá. Lembrando, tensão no ponto A, tensão no ponto B e tensão no ponto C. E por último aqui, ponto D, tá? Primeira informação que a gente adiciona, pessoal, aqui, ó. Vou trazer até essa equação pra cá. Primeira informação que a gente adiciona é da tensão normal, né? Tá escrito aqui, ó. Primeira informação, tensão normal. E qual foi o valor da tensão normal? A gente calculou, foi a primeira coisa que a gente calculou, né? O valor aqui, ó, por estar comprimindo, né, deu menos 0,5. Então, eu adiciono, né, em todos esses termos aqui, ó, tanto na tensão A, B, C e D, esse valor, tá? De menos 0,5. Eu deixo já o sinal, pessoal, que deu lá na minha resposta, tá? Se deu negativo é porque a força está comprimindo. Então, já adiciono aqui com o sinal negativo. Agora, esses outros sinais aqui, ó, vão depender, né, onde meu ponto está em relação ao eixo, tá? Então, cuidado aí para não se confundir. Lembrando que esse termo a gente calculou, ó. A gente calculou aqui, tá? Então, essa tensão IZ é 0,625. Então, eu coloco em todos, ó. 0,625. Só que o que vai mudar, pessoal, de um para o outro é o sinal, tá? Então, o sinal em relação ao meu eixo, né? Se esse ponto tá em uma região compressiva, né? Ou trativa. Então, vamos começar aqui pelo ponto A. O ponto A, ele tá na região em relação ao eixo Z, né? Tô olhando pra cá agora, ó. Tô usando a tensão em Z, menos 0,625, então... Menos não, né? Tensão em Z é igual a 0,625, tá? Então, eu tenho que observar aqui se o ponto A tá na região positiva ou negativa em relação ao eixo Z, ó. Perceba que o ponto A em relação ao eixo Z, ó, tá na região compressiva. Então, adiciono lá o sinal de menos, certo? Próxima força. Próxima força aqui, ó. Na verdade, próximo ponto, tensão no ponto B. Ponto B em relação ao eixo Z, tá na região compressiva ou trativa? Ó. Ponto B tá aqui na região positiva. Então, eu adiciono lá o sinal de mais, certo? Então, ponto B aqui, mais. O ponto C, agora, em relação ao eixo Z, ele tá na região também, ó, positiva, tá? Então, também adiciono lá um sinal de mais. Então, ó, o ponto C, mais. O ponto D, vamos observar na figura, ó, o ponto D tá na região negativa. Então, eu adiciono lá o sinal de menos, tá? Então, menos. Agora, eu faço a mesma coisa, pessoal, só que agora para esse termo aqui, ó. Esse termo aqui deu quanto, ó? Tá aqui a resposta. 1,5. Então, adiciono para todos os pontos, tá? O valor de 1,5. Agora, o que vai mudar de um para o outro é o sinal, tá? Se o ponto em relação agora ao eixo Y tá na região positiva ou negativa. Vamos lá. Olhando para o ponto A. O ponto A em relação a Y tá na região positiva ou negativa? O ponto A tá na região negativa, então adiciono lá um sinal de menos, tá? Ponto A, menos. Agora o ponto B. O ponto B em relação ao eixo X, né, o eixo vertical, tá numa região também negativa, uma região de compressão, então também adiciono menos. O ponto C, ó, tá na região positiva, então adiciono mais. E o ponto D tá também na região positiva, então adiciono mais, certo? Então, vamos fazer logo essas substituições aqui dos sinais, certo? Então, ó, nós vimos lá que o ponto B tá na região negativa, o ponto C positiva e o ponto D positiva, certo? Sabendo disso, agora a gente consegue calcular as tensões, né, nos pontos. Então, ó, a tensão no ponto A vai ser menos 2,625, no ponto B, menos 1,375,
No ponto C, mais 1,625. E por último, né, o ponto D, mais 0,375. Opa, 375. Todos esses valores aqui, né, tensão megapascal, tá? Então, finalizamos nossa questão, conseguimos calcular, então, as tensões em cada ponto. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. E se você ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar. Um abraço e até o próximo vídeo.